I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please. A imagem de um jovem sorridente rodou o mundo. Otto Warmbier, 21 anos, estudante de economia, olhos curiosos e o mundo inteiro pela frente. Ele desembarcou em Pyongyang com uma mochila nas costas e a ilusão de que a Coreia do Norte seria apenas mais uma parada em sua jornada de descobertas. 7 dias depois, foi arrastado por soldados silenciosos em um aeroporto cinza, diante de turistas perplexos. Ninguém entendeu, ninguém viu, e ninguém soube mais dele. Por 17 meses. Quando finalmente voltou para casa, seu corpo respirava. Mas Otto já não estava mais lá. Os olhos não piscavam. A pele, embora quente, era uma lembrança distante do que um dia foi vida. A Coreia do Norte dizia que ele havia dormido demais. Mas seus pais viram o horror por trás do silêncio. E o mundo, pela primeira vez, se viu obrigado a encarar o que acontece quando se pisa num território onde o tempo congela, a verdade se desfaz. E o preço da curiosidade é a própria consciência. Cincinnati, Ohio. Uma cidade como tantas outras, onde as manhãs começam com o som de cortadores de grama e o cheiro de café fresco escapa pelas janelas. Foi ali que nasceu Otto Frederick Warmbier, o segundo filho de Fred e Cindy. Desde pequeno, um brilho nos olhos. Um tipo de inquietação bonita que não aceitava muros. Não do tipo que prende, nem do tipo que limita. Na escola, era o garoto que terminava as provas antes de todo mundo. Não por pressa, mas por entender rápido demais. Formou-se em segundo lugar na turma. Não apenas inteligente, carismático, gentil, capitão da equipe de natação, voluntário em causas sociais. Era o tipo de filho que qualquer pai mostraria com orgulho. Mas Otto queria mais do que boas notas. Ele queria o mundo. Na Universidade da Virgínia, se dividia entre economia, comércio e sustentabilidade global. O curso era desafiador, mas as férias eram território livre. Israel, Equador, Cuba, Alemanha. Otto carregava no peito a urgência de entender culturas. Não por vaidade, por curiosidade. Ele queria sentir a terra girar de perto, não só pelos livros. E foi assim que, aos 21 anos, em meio aos preparativos para um intercâmbio em Hong Kong, uma proposta lhe chamou a atenção. Venha para a Coreia do Norte, 5 dias. Seguro. Inesquecível. Era o que dizia o site da agência Young Pioneer Tours, uma empresa de turismo radical, que prometia aventura em lugares onde a maioria jamais ousaria pisar. O texto chamava: Veja o país mais secreto do mundo, antes que mude para sempre. Otto clicou. Para os amigos, a ideia parecia insana. Para Otto, era só mais uma chance de ver a história com os próprios olhos. Uma chance de entender como vivia um povo do qual o mundo inteiro só conhecia o medo. Seus pais hesitaram, mas confiaram. Era Otávio. Se alguém saberia respeitar limites, era ele. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que naquela terra sem luz, às vezes basta um passo em falso, para que a porta se feche para sempre. Pyongyang, no inverno, parece uma cidade desenhada em preto e branco. Pouco barulho, nenhum sorriso. Tudo funciona, mas nada vibra. Quando Otto chegou à capital norte-coreana, era 29 de dezembro de 2015. O voo partira de Pequim, e com ele seguiam outros 10 turistas, quase todos ocidentais, atraídos pela mesma promessa exótica da Young Pioneer Tours. Era o roteiro de Ano Novo mais bizarro que se podia imaginar, e exatamente por isso, tão atraente. Na chegada, os celulares foram recolhidos. O guia local explicou que tecnologia ocidental era considerada perigosa. Fotos, só com permissão. Andar sozinho? Proibido. Questionar? Melhor não. Otto ouviu tudo com atenção. Anotava coisas no caderno,
Observava detalhes do que ninguém via. Os uniformes idênticos, os retratos gigantes de Kim Il-sung e Kim Jong-il em cada parede. O culto à figura, a ausência de cor, a presença do medo. No dia 31, o grupo foi levado à Praça Kim Il-sung. Fogos de artifício explodiam no céu cinzento e multidões dançavam sincronizadas, mas os risos pareciam ensaiados. Otto ergueu o olhar. Por um momento, parecia maravilhado, mas talvez também confuso. Aquilo era festa ou teatro? Acomodados no hotel Yanggakdo, os turistas dividiam quartos em andares reservados. O hotel ficava numa ilha no meio do rio Taedong. Nenhum acesso à rua, nenhuma chance de fuga. Era chamado pelos guias de o Hotel dos Estrangeiros. E como tudo na Coreia do Norte, tinha zonas proibidas, áreas para funcionários, corredores restritos, salas fechadas à chave. Na madrugada de 1º de janeiro, segundo alegações posteriores do governo norte-coreano, Otto teria deixado seu quarto. Teria entrado discretamente numa dessas áreas restritas. Teria retirado da parede um pôster de propaganda, um cartaz com dizeres exaltando Kim Jong-il. Teria feito isso, dizem eles, para levar como troféu. E depois voltado a dormir, como se nada tivesse acontecido. Ninguém do grupo viu. Nenhum vídeo claro jamais provou. Mas 36 horas depois, já no aeroporto, quando todos se preparavam para embarcar de volta a Pequim, 2 homens uniformizados se aproximaram, sem levantar a voz, sem alarde. Um deles pronunciou: "Warmbier, venha conosco." Otto olhou em volta, confuso. Não resistiu, nem perguntou, apenas obedeceu e desapareceu. Os demais turistas perguntaram, ouviram apenas: "Otto está doente, foi levado ao hospital." Ninguém acreditou, mas ninguém discutiu. Em minutos, o avião decolou. O assento de Otto ficou vazio, e sua ausência começou a crescer como um eco. No ar, já não era apenas um jovem detido, era um silêncio. Um silêncio que duraria 17 meses. Do lado de fora, o mundo não sabia o que havia acontecido. Nenhuma nota oficial, nenhuma imagem. Apenas o tempo. E no tempo, algo dentro de Otto já começava a morrer. 3 semanas se passaram em completo silêncio. Nenhuma ligação, nenhum aviso, nenhuma imagem. Para os pais de Otto, era como se o filho tivesse evaporado num país onde a palavra desaparecimento não precisa de explicação. Então, em 29 de fevereiro de 2016, as câmeras da imprensa internacional foram convidadas a testemunhar. O espetáculo. Sentado diante de microfones e bandeiras vermelhas, um jovem magro, pálido, de olhos vazios, tremia enquanto lia um texto escrito em inglês truncado. Dizia ter roubado o cartaz a mando de uma igreja metodista em Ohio, em troca de um carro usado. Dizia que um clube secreto universitário ligado à CIA havia prometido prestígio se ele completasse a missão. Dizia estar arrependido, implorava perdão, chorava. Mas quem conhecia Otto sabia. Aquela voz não era dele, aquele olhar não era dele, e aquelas palavras não poderiam ser dele. Observadores internacionais apontaram sinais claros de coerção. Era comum que prisioneiros estrangeiros na Coreia do Norte fossem forçados a confessar crimes absurdos diante das câmeras, um ritual planejado para reforçar o poder do regime, não para buscar justiça. O roteiro era velho, o medo novo. Em 16 de março, Otto foi levado ao tribunal. A Corte Suprema do país, supostamente a instância máxima da justiça. Um edifício imponente, decorado com retratos de líderes e bandeiras costuradas com glória artificial. A audiência durou menos de 1 hora. Não havia defesa. Não havia advogado independente. Não havia dúvida. Apresentaram um vídeo de baixa resolução, onde um vulto indistinto arranca algo da parede. Disseram que era Otto. Disseram ter digitais. Disseram que testemunhas confirmavam. Otto de novo chorou. De novo pediu misericórdia. A sentença veio como uma sentença de silêncio.
15 anos de trabalho forçado em campo de prisioneiros. Para o regime, Otto não era mais um estudante. Era um símbolo, um peão, um americano em tempos de sanções. Um corpo estrangeiro que agora serviria como moeda, como aviso, como escudo. Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado reagiu com frieza. Ele foi usado. A Human Rights Watch chamou o tribunal de farsa cruel. Mas nada disso atravessava as paredes de concreto onde Otto havia sido trancado. Nem as mensagens diplomáticas, nem os pedidos da embaixada sueca, nem as orações de seus pais. Daquele dia em diante, Otto deixou de existir para o mundo. E lentamente, deixava de existir também dentro de si. Nenhuma notícia, nenhum áudio, nenhuma imagem. Durante mais de um ano, Otto Warmbier tornou-se um nome sem rosto. Os diplomatas batiam às portas do regime e só recebiam o eco do nada. A Suécia, atuando como intermediária consular, também era ignorada. O governo Obama tentava negociações silenciosas, com medo de que qualquer palavra pública custasse a vida de Otto. Enquanto isso, do outro lado do mundo, uma mãe dormia no sofá com o telefone na mão. Um pai lia compulsivamente qualquer artigo sobre a Coreia do Norte tentando decifrar o que não era dito. Eles pediam ajuda, davam entrevistas comedidas, choravam escondidos. Mas Otto seguia ausente. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que o tempo já não corria para ele. Ainda em março de 2016, semanas após o julgamento, Otto sofrera um colapso neurológico catastrófico. Uma falha que privou seu cérebro de oxigênio. Os relatórios médicos indicariam mais tarde. Ele já estava em coma no início de abril. Mas o regime escondeu isso. Continuou jogando com a ilusão de que Otto era um prisioneiro saudável, vivo, útil como trunfo. Durante mais de 400 dias, ocultaram o que tinham feito, ou permitido acontecer. Nenhuma visita médica, nenhum sinal de vida. A família rezava por uma resposta, sem saber que já rezava por um corpo. E mesmo em coma, Otto ainda era mantido. Respirava por conta própria. Tinha músculos preservados. Era alimentado, hidratado, cuidado, o bastante para não morrer, mas nunca o suficiente para voltar. Talvez a maior crueldade não tenha sido o castigo, nem a cela, nem o julgamento. Foi o silêncio. Um silêncio que devorava a alma de quem esperava do lado de fora e que mantinha o corpo de Otto suspenso entre dois mundos, sem consciência, sem socorro, sem nome. No calendário, 17 meses se passaram. Nos jornais, Otto desapareceu. Mas em Cincinnati, uma mãe continuava a pôr 2 pratos à mesa. Um deles sem uso, sem voz, sem retorno. Até que um dia, o telefone tocou. 3 de junho de 2017. Um avião militar pousa em Cincinnati, Ohio. O som da turbina corta o céu como se rasgasse a realidade. A porta se abre. E o que sai de lá? Não é o mesmo Otto que partiu. Num helicóptero médico, em uma maca, coberto por lençóis claros, um jovem respira. Respira, mas não responde, não fala, não vê, não escuta. O rosto está intacto, o corpo surpreendentemente preservado. Mas por dentro, só silêncio. Os pais correm ao hospital. O nome na ficha é o mesmo. O cheiro, familiar. Mas não há abraço. Não há sorriso. Não há sequer um olhar. Otto está ali, e não está. Os médicos tentam explicar o inexplicável. Estado vegetativo persistente. Lesões cerebrais extensas. Falta de oxigênio. Mostram ressonâncias. Manchas escuras, onde deveria haver pensamento. Dizem que talvez tenha sido botulismo. Dizem que talvez uma parada cardíaca. Mas tudo é talvez. Tudo é especulação. A Coreia do Norte afirma: Otto contraiu uma bactéria. Tomou um comprimido para dormir. E nunca mais acordou. No dia 19 de junho, Otto morre. Não com gritos. Não com drama. Ele simplesmente para.
E ali termina a viagem mais sombria que um jovem pode fazer. Uma jornada que começou com curiosidade e terminou em completo vazio.